Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todas e a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um programa A Luz da Messe, da Colheita do Amor, pela nossa web rádio Cristo Consolador. Sejam todos realmente muito bem-vindos, tenham um sábado de paz, de luz, de harmonia. E vamos começar o dia respirando fundo, aurindo forças, aurindo boas energias e abrindo a nossa mente para o conhecimento que todos juntos vamos ter nessa manhã, para depois do conhecimento a gente colocar em prática no nosso dia a dia, não é mesmo? Hoje as leituras são interessantíssimas, meus irmãos. Vamos começar com o Pão Nosso, aquela mensagem inicial para a gente já ficar quentinho o coração por dentro. O Pão Nosso é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo hoje é o 53 e é retirado de uma carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 20. E olha que interessante, vai dizer assim: Paulo dizendo para os Efésios: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, dele de Jesus, como me convém falar. Então Paulo vai falar assim, ó, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Paulo vivia preso ultimamente, ele desagradava os romanos ao falar de Jesus. Então eles prendiam ele, mas Paulo falava assim, eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele, de Jesus, livremente, como me convém falar. Então, Paulo se sentia livre, mesmo estando preso, atrás das grades. Olha só. E aí ele se sentia livre para falar de Jesus. E contam os historiadores, meus irmãos, que Paulo fazia imensos amigos dentre os presidiários e também dos guardas que cuidavam da prisão. Ele cativava a todos quando começava a falar de Jesus de Nazaré. Então vamos ver o que essa lição nos traz hoje. Observamos nesta passagem que o apóstolo dos gentios eram aqueles povos que não eram judeus. Então eram todos os outros povos que não pregavam a doutrina, né, judeu dos hebreus, eram todos os outros eram chamados de gentios. Então ou pagãos. Então, observamos nesta passagem o apóstolo Paulo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista, né? Não parece contraditória? Ele fala assim: eu sou embaixador em cadeias, tipo assim, eu vivo dentro de cadeias, mas ali eu falo livremente dele. Ué, tá preso e fala livre, né? Parece contraditório. Mas Paulo alega a condição de emissário, aquele que leva a mensagem em cadeias. E, simultaneamente, declara que isto ocorre para que ele possa servir ao Evangelho livremente quando convinha. Então, ele já estava preso mesmo. O que mais podia de acontecer de mal para ele? Como foi acontecer lá para frente, quando ele foi morto.
né? Então ele já estava preso. E se ele foi preso por falar de Jesus, aí que ele continuava a falar de Jesus mesmo. O grande trabalhador dirigia seus companheiros de Éfeso, aquela comunidade de primeiros cristãos que ele formou lá em Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, porque não é fácil estar numa cadeia, numa prisão, trazia o espírito mais livre do que nunca para o serviço que lhe competia realizar. Porque ninguém mata um espírito. E Paulo tinha o espírito, né, para falar de Jesus. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo. Agora, Emmanuel já está trazendo para nós, para os nossos dias. Olha só, o quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Tipo, se Paulo, preso atrás das grades, testemunhava Jesus, e nós, que estamos correndo atrás do nosso ganha-pão, né, das coisas da vida, gostamos de ser livres, e nós não podemos ter a nossa postura de cristãos? Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Então, é aquelas pessoas que falam assim: quando eu aposentar, eu vou fazer alguma coisa de bom, alguma caridade. A gente não sabe se a gente vai chegar a se aposentar. E se nós formos chamados antes, de volta à verdadeira pátria, que é a pátria dos espíritos, aí não fizemos nada porque não chegamos na aposentadoria? Então, olha só, o serviço de Jesus se destina a todo lugar. Mas eu sou dona de casa. Olha, que é um lugar melhor para falar sobre Jesus, para mostrar as atitudes que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Olha só. Paulo, entre as cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Então, hoje em dia, não se prende mais alguém por falar de Jesus, não é mesmo? Acontece muita intransigência, muita ignorância contra algumas religiões, que às vezes a gente vê no jornal estampado: um terreiro de Umbanda foi depedrado, uma casa de candomblé foi depedrada. Então, hoje ainda existe essa intolerância religiosa, que isso equivale a dizer que as pessoas ainda são muito ignorantes, achando que só a fé delas salva. E fé nenhuma salva se não tiver obras. E não tem a fé A ou a fé B que salva, não. Quem salva são as nossas obras, tendo ou não religião, indo ou não aos templos. Isso independe. É a nossa postura perante a vida que vai falar mais alto. Então, olha só. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar. Então, nós não estamos presos na cadeia atrás das grades, mas nós temos o nosso compromisso dentro da nossa casa, que não deixa de ser algemas. Quantas vezes nós estamos na nossa casa fazendo o nosso serviço do dia a dia e a gente fala: nossa, eu gostaria tanto de estar viajando lá para um lugar tão bonito que eu vi na televisão. Mas nós estamos ali, fazendo a nossa tarefa diária. Então, são santas algemas. Olha só. Santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das nossas horas, no centro da sociedade, dentro das nossas famílias. Nós temos obrigações no serviço, nós temos obrigações como cidadãos.
Nós não jogamos lixo na rua. Nós esperamos ter uma lixeira para colocar o lixo, pegamos o nosso lixo, amarramos, botamos lá na lixeira para não ficar lá na rua e o cachorro destruir, sujar tudo. Nós temos nossas obrigações como cidadãos, né? Então, em qualquer lugar, a nossa postura, nós não precisamos ir levar o lixo com a Bíblia na mão. Não, não precisamos. Mas nós temos que levar o lixo como verdadeiros cristãos. O que é ser cristão? É ser pessoas conscientes. Pessoas conscientes das nossas obrigações. Puxa, se eu posso levar o lixo fechado num saquinho, por que eu vou levar aberto para dar trabalho para a pessoa que recolhe o lixo? Se eu quebro um copo, uma jarra de vidro, uma garrafa em casa, por que eu vou botar simplesmente os cacos num saquinho e deixar que a pessoa que recolhe o nosso lixo, num trabalho já tão sofrido, a hora que pegue o saco ainda corte a sua perna? Porque nós não tivemos o cuidado de colocar aqueles cacos dentro de uma caixa de papelão, escrever ainda, cuidado, vidro, e passar um durex. Ou nós não pusemos aqueles cacos dentro de uma garrafa de refrigerante que a gente não usa mais e passa um durex e põe cuidado, vidro. Isso é atitude cristã, do cuidado com o outro. Aí a gente se coloca no lugar da pessoa que recolhe o nosso lixo e vamos nos colocar no lugar dele. Será que é legal a gente pegar um saco de lixo para jogar lá no caminhão e nesse pegar, passa um caco de vidro e lasca a nossa perna? Isso tudo, meus amigos, são atitudes cristãs do nosso dia a dia. A atitude cristã pode ser, sabe aquele óleo que a gente frita o peixe? Que aquele óleo não serve mais para fazer nada. E a gente, o que a gente faz às vezes? Ou joga pela pia e vai entupindo tudo, e depois ainda vai chegar lá na natureza. Ou a gente pode colocar numa garrafinha de refrigerante aquele óleo, fechar e ser descartado bem, bem certinho. Atitudes cristãs no cuidado com esse planeta tão lindo e tão sofrido que nos acolhe, não é mesmo? Então, olha só, ninguém, portanto, diz Emmanuel, tente quebrar as cadeias em que se encontra. Às vezes a gente acha que a nossa vida, nossa, é tão sem graça, a gente não olha para o lado e vê a vida do outro como está triste e sofrida. E nós temos o pão todo dia no nosso lar, temos a comida, temos a água, temos um teto, e a gente esquece que tem tantas pessoas sem tetos no mundo, né? Então, ó, ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará ao melhor posto nas oficinas do Cristo. Não, gente. É no dia a dia que a gente fala, Senhor, o que queres que eu faça? É só fazer essa pergunta que a resposta chega rápido. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Liberdade, então, é o quê? É o cumprimento das nossas atitudes com responsabilidade cristã. Aí está a liberdade. E a gente acha que liberdade é outra coisa. Não. Liberdade é ter consciência cristã das nossas atitudes, não é mesmo? Eu achei lindíssima essa passagem, gente. Na sequência, vamos estudar o nosso livro, continuar o estudo do Luz Imperecível, que é o estudo da interpretação do Evangelho às luzes da doutrina espírita. Estamos estudando ainda o Evangelho de Mateus, e hoje vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, lá no versículo 34, que tem por título o capítulo hoje, Em Torno da Paz. A gente não fala tanto de paz? Não tem aquela música que fala paz, pelas crianças, paz pela paz. Então a gente fala tanto de paz, mas vamos ver hoje, em torno da paz. Então, tem uma passagem muito interessante nesse capítulo 10, versículo 34 de Mateus, que fala assim, Jesus falando, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não.
a letra, do jeitinho que está escrito. Essa interpretação literal para o evangelho não basta. Nós precisamos ler o conteúdo, o que Jesus quis dizer quando ele falou isso. Jesus foi um pacificador e ele fala assim: não vim trazer a paz. E ele era um pacificador. Então vamos entender.
o não? A gente pode falar o não numa boa, a gente não precisa falar o não com trovoada. A gente fala o não numa boa. Sempre a verdade tem que prevalecer, não é mesmo? Lembrando que a verdade é a minha verdade. A verdade do outro pode ser do outro, não é mesmo? E aí, olha só, essa espada é um instrumento apto a promover, quando bem dirigida, olha o equilíbrio, quando bem dirigida, a fortaleza interior. Então, essa espada é aquela espada que vai ter o meu bom senso. Eu vou ser forte interiormente para saber resistir às influências do mal, porque quem de nós não sofre influências no mal? Todos nós sofremos, mas nós temos que resistir. A gente não sabe que a gente está a caminho da verdadeira vida, que é a vida do mundo espiritual. Lá cabe mentira? Não cabe mentira. Lá cabe falta de paciência? Não cabe. Porque a vida aqui na Terra, nossa, a gente vive 72 anos, nossa, já vivi tanto, né? O que são 72 anos lá na vida espiritual? Talvez um piscar de olhos, já foi 72 anos. Então, nós precisamos ter paciência para nos adaptar às coisas. Então, então, essa espada da verdade é um instrumento apto a promover, quando bem dirigida, fortaleza interior, pelo controle das nossas imperfeições. Imperfeições, meus amigos, todos nós temos. Se não tivéssemos imperfeições, nós não estaríamos mais aqui na Terra, nesse mundo de expiações e provas. Já estaríamos num outro planeta, ou na Terra mesmo, mas se a Terra já fosse regenerada. Mundo feliz, diferente do que é agora. Então, todos nós, não existe diferença entre eu, você, o outro, não existe. Estamos todos no mesmo barco. Mas a nossa fortaleza interior é sabermos que esse barco não está à deriva. Jesus é o condutor do nosso barco. Então, não estamos à deriva. Aí, olha só, essa espada da verdade é que vai nos levar a ter vigilância. Nós não falamos todos os sábados aqui no vigiai e orai. Não é vigiar a casa do outro, é vigiar as nossas atitudes. Ah, mas eu não falo, mas eu penso muito, eu quero o mal do fulano, mas eu não falo, eu só penso. É a mesma coisa. O pensamento é vida. Pensamento é energia. Se eu desejo o bem de cada um de vocês, todo sábado de manhã, isso vai igual raios caindo sobre cada um de vocês como pétalas de flores cheirosas. Aquele bem-estar, porque eu estou desejando o bem, o bom, o belo, o amor do Cristo que nos une a todos. Então, pensamento é energia. Não caiamos no engano de achar que eu só pensei mal de fulano. A hora que pensamos, já chegou lá. Não tenha dúvida. Então, olha só. Então, e quando a gente não usa essa espada da verdade, o que acontece? Nos leva a sofrimentos e decepções. Então, olha só, a espada de Jesus, que consubstancia todo o acervo dos seus sublimes ensinamentos, está representada inequivocadamente pela cruz no Calvário. Então, meus amigos, às vezes a gente fala assim: oh meu Deus, minha cruz está muito pesada. E a gente tem que acreditar que a pessoa que fala aquilo naquela hora, ela está sentindo mesmo. Se somos nós que falamos, ai, minha cruz está tão pesada, por que eu? Mas aí a gente tem que pensar, por que Jesus, que foi o ser mais puro que passou por esta terra, teve uma morte na cruz? Para que será que foi isso? Ele merecia? Claro que não. Mas ele deixou acontecer porque as escrituras do Velho Testamento já sinalizavam que o cordeiro ia ser imolado. Então, por isso que fala às vezes, né? Cristo é o cordeiro de Deus. Para quê? Para nos ensinar que quando as nossas dores estiverem muito fortes, para nós
fazermos uma súplica a Jesus, porque Jesus, que não tinha nenhum pecado, que foi o ser mais puro que passou pela terra, morreu na cruz. E nós achamos que as nossas dores são muito pesadas. E às vezes são mesmo, para nós que ainda somos fracos e humanos. Mas nesse momento, ao invés de duvidarmos da bondade do Criador para com nós, suas criaturas, que nós lembremos de Jesus e peçamos, me dai força, meu irmão querido, que Jesus é nosso irmão maior, é nosso mestre, nosso amigo, nosso professor. E a gente pede força, e a força vem, não tenha dúvida. Então, olha só, é por ela que a individualidade que cada um temos, renunciando à própria vida em nome do amor, vence a luta que lhe compete. Então, o que quer dizer isso? Renunciar à própria vida. Aquela vida que nós imaginávamos, vamos imaginar, vamos fazer um passeio aqui, vamos entrar no túnel do tempo e fazer um passeio lá para a nossa adolescência. Será que nós temos aquela vida que nós imaginávamos na adolescência? Aqueles sonhos que nós fizemos? Claro que não temos. Aqueles sonhos eram necessários naquele momento, porque nós estávamos começando a dar os primeiros passos nessa encarnação aqui, então tem que alguma coisa nos levar para frente. Mas então o tempo vai passando e a gente vê que a nossa vida não foi igual a que nós planejamos, mas nem por isso a nossa vida não é maravilhosa. Aí as pessoas falam, Regina, vida maravilhosa, com 72 anos, cheia de dor, disso, daquilo, que tem que parar o programa, ir lá no banheiro. Por que isso? Que maravilha é essa? É a maravilha de estarmos vivos, servindo a Jesus, no nosso dia a dia, com as nossas poucas capacidades, porque temos poucas capacidades, mas aquilo que a gente tem, a gente coloca à disposição do Mestre e fala assim: Jesus, seja feita a tua vontade. E a gente às vezes fala, na hora da dor, a gente chega para Jesus e fala assim: Jesus, que queres que eu faça? E aí parece que vem uma voz lá no íntimo do coração da gente e fala assim: resiste, persevera, ore, espere, confie e ame muito. Confia, espera, trabalha e ame. Que não adianta nada a gente esperar de braço cruzado. Não adianta nada a gente ficar deitado em berço esplêndido. Esperando o quê? Se a gente não faz a parte da gente. A parte de cada um tem que fazer. Lembra vocês daquela passagem de Jesus, quando os sacerdotes, para tentar Jesus numa pegadinha, mostraram uma moeda assim, ó, que uma moeda tem a cara e a coroa, né? E na cara tinha a cara do imperador de Roma, e na coroa tinha outra coisa. Aí eles falaram assim: e essa moeda é para quem? O que eu devo fazer com essa moeda? Os impostos que nós pagamos são tão caros. E Jesus respondeu o quê? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Simples assim. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, na hora de pagar os impostos, está chegando a hora da gente fazer o imposto de renda, não é? Não está? E aí tem gente aí pensando assim: ai meu Deus, como é que eu vou fazer para receber um dinheirinho a mais do governo? Ou como é que eu vou fazer para não pagar tanto para o governo? Ué, Jesus não nos ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, isso tudo é em torno da paz. Por isso que Jesus falou: não cuideis que eu vim trazer a paz à terra, mas eu vim trazer a espada. A espada é a espada da justiça. Então, quando a gente, às vezes, lembra, que a gente deveria lembrar todas as refeições, mas às vezes a gente esquece, antes de, a hora que a gente põe a refeição ali no prato para comer, na hora do almoço, né? E a gente, às vezes, nem faz uma prece. E a gente poderia fazer uma prece simples, né? Jesus,
obrigada por esse alimento. E dai pão a quem tem fome. E dai sede de justiça a quem tem pão. Pronto, é uma prece. E assim aquele alimento vai não suprir só as nossas células, como também vai suprir nosso espírito, porque nós lembramos dos nossos irmãos, nós agradecemos a Deus pelaquela comida. Senhor, obrigada por este alimento. Jesus, dai pão a quem tem fome e dai sede de justiça a quem tem pão. Não é mesmo? Ai, que delícia esse momento, né, gente? Agora, na sequência, nós vamos para a mensagem que dá título ao nosso programa hoje, que é o tema, ó, tá chegando aí, a exaltação da cortesia. E é tirada desse livro aqui, ó, Jesus no Lar, de psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier, editado pelo espírito de Neo Lúcio. E ele vai falar assim, a exaltação da cortesia. Lembrando todos que isso aqui é aqueles primeiros evangelhos no lar feito no mundo, onde a família se reunia, onde Simão Pedro, sua esposa, sua sogra que morava junto com Simão Pedro, e todos os apóstolos e as pessoas que vinham conhecidas passando na rua paravam porque sabia que aquele momento era o momento que Jesus ensinava. Então, existia Novo Testamento naquela época? Não, só existia o Velho Testamento. Então, um dos discípulos pegava, abria a Bíblia lá no Velho Testamento, lia alguma passagem dos profetas e depois eles ficavam conversando, trocando ideias sobre aquela passagem, até que eles paravam para esperar o que o mestre ia falar, porque sempre temos dúvidas e a gente espera um professor e não tem melhor do que o professor dos professores, que é Jesus. Então, vamos ver o que ele fala sobre a exaltação da cortesia. À frente de sofredores e desalentados, então quem ia lá para o Evangelho do Lar é quem estava com algum problema em casa, de saúde, de trabalho, né, de convivência, todo mundo chegava lá para escutar a palavra. Então, à frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre às bem-aventuranças. Lembra do sermão das bem-aventuranças que o grande pacifista Mahatma Gandhi certa vez disse que se sumisse todos os documentos de todas as religiões da Terra, mas ficasse apenas o sermão da bem-aventurança, nada estaria perdido. Olha a importância desse sermão. Mas para isso, meus amigos, nós precisamos entender tanto a Bíblia como o Novo Testamento foram traduzidos inúmeras vezes. A Bíblia foi escrita na língua hebraica. Do hebraico, ela foi traduzida para o grego. Quem traduziu já perdeu muito da tradução. Do grego, ela foi traduzida para o latim. Já perdeu muito. Depois teve um concílio de Constantinopla, o concílio de Nicéia, que acabou de deturpar tudo aquilo que estava escrito em hebreu. Então, o que agora os estudiosos estão fazendo? Estão indo lá na fonte, buscando aqueles escritos em hebreu e traduzindo diretamente a Bíblia do hebreu. E aí, nessa tradução, eles chegam à conclusão que Jesus, na realidade, não falou bem-aventurados. O sermão se chama Sermão das Bem-aventuranças. Mas esse bem-aventurado, em hebreu, quer dizer avante, força. Porque, gente, como é que Jesus ia falar bem-aventurados sofredores? Ué, isso quer dizer que ele quer que a gente sofra? A gente precisa sofrer para ser bem-aventurado? Não é justo. Não era uma palavra do mestre, meus irmãos. Então, a diferença. Avante, sofredores. Força! Deus é contigo. A diferença, gente. E aí, depois que a gente tem essa força e passa por esse momento de provação, vocês serão bem-aventurados. Entende a diferença?
Então, Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ele destacou com ênfase de que os mansos herdariam a terra. As pessoas mansas herdariam a terra. Eles estavam estudando a bem-aventurança. Naquela noite, eles abriram lá e foram ver algumas bem-aventuranças que Jesus já tinha falado, mas não estava em lugar nenhum ainda escrito, porque os evangelhos foram escritos muito depois. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção, tal afirmativa, não seria encorajamento à ociosidade mental? Porque ele falou assim: bem-aventurados mansos que herdariam a terra. E aí os discípulos aquele dia ficaram pensando assim: peraí, bem-aventurados mansos, manso é aquela pessoa morna, que não fala nada, que não faz nada. Então é para a gente ficar na rede o dia todo e deixa a vida me levar? Então, ó, se o Evangelho sempre reclamou espíritos valorosos na semeadura, na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos, com a necessidade do destemor? Lembra na primeira leitura de hoje que Paulo falou assim, em outras palavras, né? Pouco me importa que eu esteja na cadeia, que eu esteja preso, aqui eu falo mesmo toda a verdade do amor de Jesus por nós. Né? Então, olha só, mesmo na cadeia, Paulo trabalhava. Desde o dia que Paulo, às portas de Damasco, teve a visão de Jesus, que ele ficou cego por 3 dias. Depois, Ananias devolveu a visão para ele. E lá na porta de Damasco, a hora que ele viu aquele brilho, aquela pessoa aparecendo para ele, que ele falou: quem és? Jesus falou: sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai assim, extasiado do cavalo e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não pergunta: Jesus, mas por quê, onde, como? Ele já, na momento, ele já fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ali a entrega de Paulo. E desse dia em diante, Paulo não descansou. Ele trabalhou, aprendeu, orou, ficou no deserto 3 anos, na companhia de um casal, Áquila e Prisca, fazendo as suas tendas, e depois voltou para pregar e nunca mais descansou, inclusive dentro das cadeias. Então, olha só, né? Então, se o Evangelho reclama espíritos valorosos na semeatura de verdades renovadoras, como acomodar essa promessa das bem-aventuranças, quando Jesus fala: bem-aventurado os mansos e pacíficos? Mas se nós trocarmos o bem-aventurado pelo avante, mansos e pacíficos, reajam, a verdade vos espera. É diferente. E aí, quando vocês continuarem, encararem a verdade frente a frente e continuarem mansos e pacíficos, vocês serão bem-aventurados. Mas no começo é aquele choque. Avante, vão em frente, recebam a maldade do mundo mansamente, desviando de tudo que puder ser desviado, mas mansamente. Então, olha só. Se o mal era atrevido, e a gente sabe que o mal até hoje é atrevido, porque a gente é muito fácil, gente, a gente saber se o mal é atrevido ou não. Liga a televisão, ou escuta aqui um jornal. A gente vê a maldade tão atrevida e a gente vê a bondade tímida. Uma vez ou outra a gente vê a televisão, filma alguma coisa do padre Júlio Lancelotti, fazendo aquele trabalho maravilhoso com os sem-tetos de São Paulo, mas isso não dá muito ibope. Por isso que televisão nenhuma bota todo dia. Eu penso aqui com meus botões, gente, que se cada emissora de TV, se cada rádio deste planeta só 5 minutinhos por dia fosse lá e filmasse alguém, um grupo que esteja fazendo bem. Ah, gente, o destino da Terra seria outro. 5 minutinhos. Não estou falando meia hora, igual a gente vê meia hora falando mal de presidente, meia hora falando coisas ruins. Não.
estou falando 5 minutinhos, filmando lá, entrevistando as pessoas que estão fazendo bem. Porque o bem contagia, só que não dá ibope. Por isso que as emissoras não colocam. Agora, dá ibope, falar de guerra, de destruição, de apedrejamento, todo mundo para ver. Quem está andando na rua para ver uma televisão que está ligada na loja e fica prestando atenção. Mas se está passando uma ação ali no bem, todo mundo passa reto. Ninguém para, não. Já prestaram atenção? Então, se o mal era atrevido e contundente, em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem por meio da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Então, os discípulos se perguntavam isso, mas como, né? Se o mal vem para cima de nós e nós vamos, deixa o mal me atacar. Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar na casa de Pedro. Então, o assunto hoje do Evangelho no Lar, na casa de Pedro, era isso, é sobre manso e pacífico. Iniciados os comentários edificantes da noite, os discípulos se entreolhavam entre a indagação e a curiosidade, porque eles não conseguiram entender, como nós, muitas vezes, também não conseguimos entender. Como é que nós seremos bem-aventurados, mansos e pacíficos, mas a guerra que chega até nós, né? Guerra moral que eu falo, né? Jesus, o divino amigo, parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Vocês já viram Jesus sofrer de ansiedade em alguma página do Evangelho? Não. Jesus aguardava a coisa serenamente. Jesus não fez o trajeto todo com aquela cruz nos ombros, desesperado. Não. Os soldados que viram quando ele não aguentava mais carregar aquela cruz pesada, chamaram o Cirineu, que passava por ali, falava: carrega essa cruz para o homem um pouco, e deixaram Jesus descansar um pouquinho. Mas Jesus nem pediu. Então, Jesus era calmo e sereno em qualquer circunstância. Então, se a gente tem que se espelhar em Jesus, quando nós acharmos que temos motivo para ficar nervoso e quebrar o barraco, vamos lembrar de Jesus. Ele ficou ansioso algum dia, né? Quando uma crise de ansiedade quiser se instalar em nós, vamos pensar em Jesus. Vamos procurar ajuda. Se a gente só pensar em Jesus, se nós ainda não conseguimos alcançar os ensinamentos de Jesus, vamos procurar ajuda. Vamos procurar um psicólogo para nos ajudar a compreender por que essa ansiedade, mas não deixar essa ansiedade tomar conta de nós. E naquele dia os discípulos estavam bem ansiosos, perguntando, mas qual é a de Jesus, né? Pede para a gente ser intérprete na distribuição da palavra, mas ele quer que a gente fique quieto. Então, vamos lá ver. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno. Esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas também era não podemos esquecer que Judas era um discípulo muito querido de Jesus. Judas queria muito bem a Jesus. Está chegando a Páscoa, não vamos entrar nessa de queimar Judas, de bater no Judas, gente. Judas apenas cumpriu aquilo que estava escrito lá, que os profetas previram no Velho Testamento. Judas foi apenas o executor daquilo que tinha que acontecer. Tanto que Jesus, antes de subir aos céus, depois dos 3 dias da morte infame no madeiro, Jesus foi lá na região tenebrosa que estava Judas sofrendo, porque ele tinha tirado a sua própria vida de tristeza, quando ele percebeu que ele tinha caído no maior engano da vida dele, na maior roubada da vida dele. Jesus foi lá acalmar o coração de Judas. Então, olha só, então se Jesus
teve consideração por Judas, por que é que nós vamos pensar mal de Judas? Não julguemos para não sermos julgados com a mesma dureza que julgamos os outros. Jesus nos falou. Então, foi então que Judas, rompendo o véu do respeito, que aureolava, porque perto de Jesus não tinha como ser desrespeitoso. Aquele clima de respeito surgia, né? E Judas perguntou, loquaz, né? Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Ele pergunta, né? Então, os corações acovardados vão ter a posse da terra? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Olha as perguntas que Judas fez, que na realidade eram essas perguntas que todos ali daquela pequena comunidade na casa de Simão Pedro queriam fazer. Era a resposta que ninguém tinha. Era a pergunta que ninguém tinha resposta. E aí, Jesus não respondeu de imediato. Jesus não tinha ansiedade, gente. Jesus não respondeu de imediato. Ele vagueou o olhar por todos que estavam ali, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhe povoassem a alma. Então, ele já escutou o clamor de Judas, aí ele passou o olhar bem devagarzinho por todo mundo, dando a oportunidade das pessoas perguntarem. Aí, Pedro, com esse passar de olhos devagarzinho sobre toda a plateia, Pedro teve a coragem e levantou e perguntou: sim, mestre, se um malfeitor me visitar a casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei ao malfeitor sem qualquer admoestação formal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referistes? Então Pedro falou, mestre, em outras palavras, Pedro falou assim, mestre, pega leve, menos. Quer dizer que se um ladrão invadir minha casa à noite e querer tomar tudo que eu tenho e ainda me bater, eu tenho que ficar manso e pacífico, como o senhor falou? Em outras palavras, foi isso que Pedro perguntou. O Cristo sorriu, como tantas vezes ele sorria, da ingenuidade das perguntas, né? E enunciou calmo. Enganaram-se todos, enganaram-se Simão Pedro, enganou-se Judas, enganaram-se todos naturalmente. Jesus fala, eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Então, Jesus falou que ele não tinha falado aquilo para as pessoas falassem, então tá. É assim, tipo assim, ó, a pessoa começa numa igreja, né, seja num centro espírita, na igreja qualquer da pessoa, e aí chega as pessoas que trabalham na equipe de pegar roupa, né, para fazer um bazar bem baratinho, vende tudo a R$ 1, né, só para não falar que deu, né, então pegar roupa para fazer um bazar, né, e aí a pessoa fala, vamos com a gente, aí a pessoa se esconde, falando assim, ai, eu ainda não sei nada, eu sou tão humilde, eu ainda não estou preparado. A pessoa nunca está preparada para o trabalho, entende? A pessoa se esconde, a preguiça se esconde por detrás do, eu não estou preparado, eu ainda sou tão novinho na doutrina. Está lá precisando de gente para mexer uma panela grande de sopa que vai entregar para os necessitados. Gente, acabou o nosso tempero, está precisando de gente para descascar alho, cortar cebola e picar. Ai, eu ainda não estou pronta para. A gente precisa trabalhar com muito amor, eu ainda não estou pronta. Quem que não está pronto para fazer uma sopa, gente? Para picar alho e descascar cebola? Pensa um pouco. Mas a gente se esconde. Eu ainda não estou preparada, é um serviço tão importante. Eu ainda sou uma pecadora. Então, gente, Jesus fala: as criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão
duramente os instrumentos espirituais, não é sofrer de chicotada, não, viu, gente? Jesus não fala nada de sofrer de fogo do inferno, não. Duramente os instrumentos espirituais que o mundo se utiliza para reajustar, botar tudo na ordem, os caracteres tortuosos e indecisos. O que é o sofrimento, gente? O sofrimento nos aparece apenas para nos relembrar. Opa, olha o caminho. Será que eu estou saindo do caminho? Ah, não, agora eu estou no caminho certinho. Por que eu estou sofrendo? E aqueles outros caminhos que você saiu lá atrás? Vai ficar tudo. Você entrou na casa do outro, bagunçou, mudou os móveis do lugar e não vai botar tudo no lugar de novo? Vem o sofrimento. Para a gente aprender a botar tudo no lugar. Simples assim. Didático. Didático. Então, olha só. Jesus fala: exaltei na realidade a cortesia. Olha só. Quando Jesus fala, bem-aventurados, manso e pacífico, avante, manso, avante, pacífico, a cortesia que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens no trato da bondade e o verbo da compreensão. Está vendo a diferença? Ó, bem-aventurados manso e pacífico. Então, não é assim, bem-aventurados os indecisos, bem-aventurado os covardes. Não, gente. Avante, indeciso. Avante, os seus covardes. Avante, os preguiçosos. Porque vocês serão bem-aventurados no gesto de bondade que vocês fizerem para com o outro. Vocês serão bem-aventurados no trato ameno. Às vezes, gente, a pessoa só. Não, às vezes a gente fala, o que o mundo precisa? Eu falo logo, mais gentileza. A gente vê as pessoas se tratando tão no grosso. Puxa, vamos tratar o outro com mais gentileza, um pouquinho de mel não faz mal a ninguém. Então, olha só, bem-aventurados, Jesus fala, os filhos do equilíbrio e da gentileza aí, ó, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão. Tá vendo, gente? A gente não precisa compactuar com o mal. Não. Se o irmão está ali fazendo mal, eu vou falar: parabéns, ladrão, tá certo. Não, eu não compactuo com ele. Mas eu não vou chamar a população toda para linchar o ladrão que entrou na minha casa. No máximo, eu vou ligar para a polícia. Entende, gente, a diferença? Eu não compactuo com o mal, mas eu também não quero que aquele que fez o mal se estrambelhe todo. Jesus não falou amar ao próximo como seu irmão? Ah, Regina, mas o próximo é o ladrão, é o estuprador, é aquele que mata? Sinto lhe informar. O próximo é esse, sim. O próximo não é só aquele próximo, mais próximo, os gostosinhos ali de casa, que é tão gostoso amar. Não. Temos muito que aprender ainda, não é mesmo, gente? Então, ó, aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Quer dizer, o irmão ignorante, o que rouba, o que mata, o que estupra, o que está acontecendo? Ele não sabe o que faz. Ele está tão iludido ainda que ele faz todas essas perversidades. Então, eu não vou compactuar com nada disso, mas eu também não vou querer a morte dele. Não. Existe lei, não é mesmo? Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. É que eu lembrei de uma coisa, gente. Ó, bem-aventurado aqueles que repetem 1000 vezes a mesma lição. Quem já conviveu ou convive com algum familiar com Alzheimer, sabe o que eu estou falando. Que doença triste, né, gente? A pessoa se esquece, simplesmente passa uma caiação, a pessoa se esquece. Então, a pessoa fala 1000 vezes a mesma coisa e você repete 1000 vezes a mesma coisa. Não adianta a pessoa falar, ei, quem você é? Eu falar, mãe, sou eu, você já esqueceu? Não adianta, gente. Ela simplesmente esqueceu, não lembra, apagou da memória dela. Aí a gente dá um abraço e fala assim, eu sou tua filha, e vamos para frente. Então, ó, bem abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição. Para criança, gente, vamos lembrar dos nossos filhos quando era criança. A gente ensinou o bem uma vez só?
Quantas vezes a gente não falava, não me chegue com nada no estojo que não seja teu. Aí no outro dia chegava uma borrachinha que eu sabia que não era dela. Eu falava, o que é isso aqui? Ah, fulano esqueceu, porque você vai devolver. Entende, gente? 1000 vezes. Ah, peguei o ônibus, hoje tinha tanta gente. Você deu lugar para uma pessoa mais velha? Ah, eu não, estava cansada. Ah, não. Bonito, né? Muito bonito para tua cara, né? Não deu para uma pessoa mais velha, para uma mulher esperando um bebê. Não deu lugar no ônibus. A gente não cansa, 1000 vezes a gente ensina o bem para os filhos da gente. Aí, então, bem, abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. E aquilo que a gente repete 1000 vezes, nossos filhos lembram até hoje. Até hoje. Adultos já têm seus filhos adultos e eles lembram e passam para os filhos, e os filhos vão passar para os filhos. Os nossos entes queridos que já estejam com Alzheimer, eles não vão passar nada nessa caminhada aqui, porque já não lembram mais nada, mas eles levarão o espírito está vivo lá dentro deles. Quando eles voltarem para o mundo espiritual, eles vão ver tudo bem que aquela pessoa dedicou para eles. Bem-aventurado aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento. Então, não tem por que só a pessoa é rica, você ficar cheia de mesuras, que coisa feia. E porque a pessoa é pobre, tratar como um qualquer. Não, gente. Tudo igual, somos todos seres humanos, né? Dando a cada um de conforme com seus méritos e necessidades, e deixando por onde nós passarmos os sinais de melhoria. Então, é aquilo que a gente fala. Eu posso não mudar o mundo, mas por onde eu passei, eu deixei alguma pessoa melhor. Eu escutei aquela pessoa, eu compreendi aquela pessoa. Que o meu rastro, por essa curta passagem aqui pela Terra, seja um rastro mais de luz do que de trevas. Então, em verdade, Jesus, em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Está vendo que é bem-aventurado? Domínio espiritual da terra. Porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Então, tem uma coisa que dá para a gente medir. Será que eu estou saindo desse mundo melhor do que quando eu entrei? É só que, eu acolhi todos os semelhantes que passaram por mim, eu, eu acolhi eles com amor e respeito. Se eu acolhi o próximo, seja ele qual o próximo for, com amor e respeito, eu estou saindo com um rastro de luz. Alívio e alegria transbordaram no ânimo geral dos discípulos e de todos aqueles que estavam no Evangelho. E dos olhos fixos, agora, nas águas imensas do lago, do grande lago, que estava pertinho ali do lago de Genezaré, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento de hoje, pronunciando uma prece. Viu por que a gente faz prece ao terminar? Porque Jesus ensinou. E já avançamos na hora. Gente, agradeço tanto poder estarmos juntos mais um sábado. Gratidão total. Que Jesus abençoe profundamente cada um de vocês e suas famílias, com saúde, com força, com determinação, com boa vontade. E que seja um sábado ameno e um domingo muito tranquilo. Que Jesus abençoe a todos e muito obrigada. E agora, vamos fazer aquele Pai Nosso maravilhoso, que hoje eu senti a vontade de fazer esse Pai Nosso de novo. E vamos dizer assim: Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao vosso coração, venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra,
de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Perdoa-nos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vossa vontade, do vosso amor, que assim seja. Graças a Deus. Até o próximo encontro, meus amores. Ai, ai, coisa boa estar com vocês. Falando de Jesus.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.